Olá, queridos, a paz do Senhor, eu espero que você esteja bem. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18 ao capítulo 20 do livro de Jó. No capítulo de número 18 aparece um novo amigo chamado Bildade. E no capítulo 20 aparece um novo amigo chamado Zofar. Bildade agora vai trazer argumentos pesados sobre a vida de Jó. Ele não poupa as palavras, ele não poupa argumentos. E ele atrela tudo que Jó está passando ao pecado. Não fala de forma enfática, mas generaliza. E nessa generalização ele só vai trazer alguns argumentos de forma bem presente e bem pontual para a vida de Jó. Ele vai dizer assim, por que somos considerados como animais e passados como tolos diante dos seus olhos? Em outras palavras, ele está dizendo, você acha que você é melhor do que a gente? A sua situação que você está vivendo agora, você acha que você ainda assim é melhor do que a gente? Você acha que a terra vai parar por causa do seu sofrimento? Você acha que as pedras vão deixar o seu lugar por causa do seu sofrimento? Aí ele vai argumentar que todo ímpio, todo pecado leva a pessoa a cair na sua própria trama. Ele não falava de forma genérica, mas ele estava querendo trazer para a vida de Jó que tudo que Jó estava colhendo era fruto da sua própria sementeira. Então eu quero trazer para você que muitas das vezes a gente é como Bildade, a gente fala sem filtro, sem pensar. E toda a situação ela tem três lados: o meu, do outro e o lado de Deus. A minha verdade, a verdade do outro e a verdade de Deus. Então eu quero trazer aqui como ensinamento que a gente pode pensar muitas coisas, mas a gente precisa ter filtro naquilo que a gente vai falar. Porque quando não se sabe o processo que o outro está vivendo, a gente pode correr o risco de falar de coisas que a gente não sabe e trazer severas consequências para nós mesmos. Ele vai falar acerca de coisas que ele não sabia, que ele não entendia. E ele vai pegar pesado com Jó. Ele pega tão pesado que ele vai falar que a sua memória vai desaparecer da terra. Vai falar que não haverá mais descendentes dele. Vai falar que o nome dele será esquecido nas praças. Lembra-se que Jó aconselhava nas praças? Ele está falando acerca do testemunho vivo da vida de Jó diariamente. Então ele pega pesado com Jó. Nos argumentos que ele traz acerca da vida de Jó, ele pega pesado. E muitas vezes a gente tem, nas nossas palavras, essa teoria ou teologia da retribuição, achando que aquilo que fez tem que se pagar. E era exatamente o que Bildade estava vendo e estava dizendo a respeito de Jó. Só que no capítulo 19, vocês se preparem, porque eu gosto do que vai acontecer aqui. Jó, ele vai trazer uma resposta clara. Ele vai trazer uma resposta para Bildade. Diante de tudo que Bildade fala, diante de tudo que Bildade comenta, né? Ele não comenta, ele argumenta de forma bem severa, ele generaliza, mas Jó está entendendo que é com ele. Aí ele vai dizer assim, até quando vocês vão me atormentar, me esmagar com as suas palavras? Queridos, era a 10ª vez que eles estavam falando. A 10ª vez que vocês me insultam, que vocês me envergonham e me injuriam. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, já é a 10ª vez que vocês vêm falar comigo e vocês falam de coisas que vocês não conhecem e vocês estão usando a minha vergonha para me difamar, para me criticar, para me apontar. Vocês estão olhando para a minha dor, para me acusar. E ele ainda diz assim, ó, e se ainda eu tivesse cometido algum erro, isso interessa a vocês? Eita, eu gosto disso. Ele vai dizer assim, ó, se vocês querem se engrandecer, vai usar a minha dor, a minha vergonha para vocês se aparecerem, para vocês acharem que vocês são melhores? Que vocês acham que vocês sabem tudo? Aí, no versículo 7 em diante do capítulo 19, ele vai trazer alguns argumentos. Quais argumentos? Ele diz assim, ó, eis que clamo, eu grito por socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho. Ele entende que isso não era fruto de pecado, não era fruto de acaso, não era fruto de decisão dos outros, não era coisas terceirizadas. Era uma situação onde ele reconhecia o poder de Deus. Ele dizia, eu sei que é Deus que fechou meu caminho. Eu sei que foi Deus que está bloqueando a passagem. Eu sei que foi Deus que tirou e que está mexendo na minha reputação. Eu sei que é Deus que tirou a coroa da minha cabeça e está me deixando nessa situação. Ou seja, sem honra. Eu sei que é Deus que está olhando para mim hoje e está me considerando como uma árvore arrancada. Mas ele disse lá no capítulo 14, ao cheiro das águas. Ei, querido, ao cheiro das águas, o Senhor vai fazer florescer. Eu creio que Deus está fazendo coisas tremendas, firmes, coisas poderosas para nos alcançar no ano de 2026. Só que vai exigir de nós um posicionamento e uma mente forte, um emocional forte. Porque diante de todos os argumentos, porque já é a 10ª vez, agora ele vai retratar o estado emocional dele. Percebe, diante dessa luta, diante dessa dor, diante dessa angústia, ele vai sinalizar a situação que ele está. Depois de estar humilhado, rejeitado, envergonhado, depois de ser abandonado, ele vai contar aqui pra gente, olha o que ele vai falar, olha. Os meus irmãos de longe fingem de conta que não conhece. Os meus irmãos estão longe. Os que me conhecem fingem de conta que não sabem quem eu sou, me tratam como estranho. Os meus parentes me abandonaram. Aqueles que eram meus conhecidos simplesmente me esqueceram. Aqueles que eu abriguei dentro da minha casa, os servos, simplesmente eles me ignoram e não me respondem. Quando eu estou chamando, eles fingem de conta que não estão me ouvindo. O meu hálito para minha esposa é como intolerável. O meu cheiro para os meus irmãos é como um cheiro podre e repugnante. E até as crianças, quando eu estou tentando me levantar das cinzas, até as crianças estão rindo, zombando de mim. E os meus amigos mais íntimos me detestam. Que amigos são esses? Ele vai dizer, aqueles que eu achava que me amavam, agora eles se voltaram contra mim. E aí, eu fico aqui analisando, queridos, que ele vai sinalizar que os amigos estão perseguindo a ele, como Deus o persegue.
E isso aqui me chama atenção, por quê? Porque ele não para num sentimento de frustração emocional, de dor emocional, ele não para pelas lutas que ele está vivendo, ele não põe o seu foco na dor. Ele não se trata como uma vítima, ele não se trata como alguém que precisa sentir, né, que as pessoas têm que ter pena dele, não. Ele vai sinalizar assim. Vocês precisavam olhar para mim com humildade, com humanidade para mim. Só que aí, agora do versículo 23 ao versículo 29, ele vai nos dar uma aula. Ele vai dizer assim, ó, se tivesse escrito as minhas palavras daqui por diante, ele está falando de testemunho. Ele está falando que agora, ele sabe que diante de tudo que ele está vivendo, ele não atribui a sua dor ao pecado, mas ele atribui a Deus. E ele vai dizer, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e ele se levantará nessa terra a meu favor. Sabe o que eu quero te dizer? Quando o problema bate na tua porta, o seu Redentor vive. Quando a doença bate na tua porta, o seu Redentor vive. Quando o processo está lá na tua casa, o teu Redentor vive. Quando os filhos não estão respeitando, o teu Redentor vive. Quando as pessoas te abandonam, o teu Redentor vive. O teu Redentor vive. Só que o que eles não estão tolerando é que eles estão acusando e Jó ainda crê em Deus, Jó ainda espera em Deus, Jó ainda tem aquela paciência, que a gente vai falar paciência de Jó em algumas situações, exatamente isso, porque ele tem paciência de ouvir o que os amigos estão dizendo e ele ainda vai tentar, né, explicar para esses amigos que é para eles ainda olharem com confiança em Deus dentro dos problemas. Que ele sabe que Deus está a seu favor. Só que no capítulo 20 vem Zofar. Vem Zofar dizendo que, ô Jó, o fruto dessa situação que você está acontecendo é porque a tua prosperidade veio de forma ilícita, tá? Ele vai tentar argumentar que tudo que ele tem, os pensamentos, né, e tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus, de prosperidade da parte de Deus, era fruto de alguma coisa errada. É alguém que está tentando confundir a justiça divina, sabe, por um controle humano. É alguém que está tentando achar que só tem que ter bênção, nunca pode ter um problema. Então eu quero trazer para você que os 3 amigos de Jó, eles falam de Deus, mas não falam com Deus. Jó está passando por toda a luta, toda a tribulação, toda a angústia, mas ele ainda está falando com Deus e está ouvindo a Deus. Sabe qual que é o grande segredo do livro de Jó? Permanência, intimidade, constância na oração, zelo pela palavra e seguir os princípios que ele já nos deixou. Então, no dia da sua angústia, do seu sofrimento, da sua dor, não fique olhando para a dor. Ele reconheceu, mas ele não paralisou na dor. Ele reconheceu, mas logo em seguida ele disse, o meu Redentor vive. Você pode dizer isso hoje? O seu Redentor vive. Fique com essa palavra, que o Senhor te dê um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser.